Oi, gente, nós estamos aqui mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no estudo às quartas-feiras, aqui na nossa Casa Espírita, no Grupo Espírita Mensageiros. Obrigado a todos vocês que vão se ligando, a todos que vamos refletir um pouquinho sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo nesta oportunidade que temos de conversar. Obrigado a todos vocês pela companhia, a todos vocês que vão assistindo, onde você estiver, na hora que você puder assistir. Nós agradecemos a todos vocês por estar conectado aqui conosco, e a gente fortalecendo, divulgando o Espiritismo, conversando um pouquinho sobre a doutrina dos Espíritos. Bom, antes da gente começar aqui, a gente sempre gosta de lembrar, às quartas-feiras que temos oportunidades, de que a gente orienta, pede para que você que está nos assistindo prepare ali um recipiente com água para ser energizado pelos espíritos trabalhadores no bem. Então, por favor, prepare lá um recipiente com água, prepare ou uma jarra, o copo, a garrafinha, como a gente faz lá no Grupo Espírita Mensageiros, a forma como você achar melhor, para que a gente possa contar com o auxílio dos espíritos trabalhadores no bem e possam energizar a água para que a gente faça o consumo após essa nossa reflexão do dia de hoje, tá bom? Então corre lá, prepara. Enquanto isso a gente lembra, que às quartas-feiras nós temos a atividade presencial na nossa Casa Espírita, lá no Grupo Espírita Mensageiros, com geralmente o mesmo tema da palestra, que é trabalhado aqui no vídeo, é trabalhado lá no Grupo Espírita e com a presença de quem frequenta a casa fisicamente, depois recebendo o passe. E aqui, virtualmente, a gente pede para os bons espíritos trabalhadores no bem, que nos dão suporte nas atividades da nossa Casa Espírita, que possam nos auxiliar, nos energizar ao final ou no decorrer dessa palestra, que possamos receber e estar receptivos a essas boas energias, aí já nos energiza e energiza a água aí na sua casa, tá bom? Então, lembrando que nós temos as demais atividades no Grupo Espírita Mensageiros. Qualquer dúvida é só entrar em contato com um dos membros da nossa equipe para que você possa receber as informações dos horários de reunião, tá bom? Para começar então esse nosso encontro virtual de hoje, vamos fazer a nossa prece. Então eu peço agora a vocês que fechem os olhos, acerenem os corações, as mentes, que possamos nos conectar nas boas vibrações e energias direcionadas a cada um de nós. Que possamos agora nos conectar com o mais alto, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe amada, toda a espiritualidade trabalhadora no bem, e em especial os nossos irmãos do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, que nos auxiliam e nos amparam em todas as atividades que realizamos na nossa Casa Espírita. Em especial os trabalhadores das nossas quartas-feiras, para que possa dar o auxílio, o amparo a todos nós que estamos nos conectando a esta gravação, a este vídeo. Que possamos receber o socorro, o amparo energético dos nossos irmãos trabalhadores no bem, que possamos nos conectar com essas energias, que sejamos alvo das boas vibrações, do socorro, do amparo, do acolhimento destinado a cada um de nós. Que estejamos com as nossas emoções voltadas para esse socorro, procurando ficar em equilíbrio, abertos ao amparo, à energia positiva enviada a cada um de nós por conta do auxílio destinado, que possamos receber esta energia benfazeja para a eliminação das energias negativas que acumulamos ao longo dos dias, a substituição por energias de paz, de refazimento, de equilíbrio, de cura, que onde estivermos agora, possamos receber essas vibrações. Que a nossa casa, o nosso lar também possa receber o amparo, o auxílio dos irmãos trabalhadores do plano espiritual. Que as boas vibrações alcancem as nossas residências,
eliminando qualquer energia desequilibrante que por qualquer motivo possa estar chegando ou possa estar atuando em nossa casa, que possa substituir por energias de paz, de refazimento, de equilíbrio, de auxílio, de cura, de amor. Que possamos também direcionar essas boas vibrações e boas energias aos nossos familiares, principalmente aquele familiar que nos causa maior preocupação, maior apreensão, que precisa sentir a presença de Deus, dos bons espíritos, que possa agora sentir essa presença, sentir esse auxílio através das energias benfazejas que estamos destinando a esses nossos familiares. Que eles possam receber esse socorro energético, essa revigoração em sua fé, para que eles possam renovar a esperança, a confiança e o amor em Deus. Enfim, que possamos todos nós hoje também direcionar as nossas energias para todas as intenções que foram postadas nesse nosso grupo de WhatsApp, onde recebemos as intenções, onde postamos os estudos, onde nos conectamos virtualmente, para que todos os nomes aqui colocados, encarnados e desencarnados, possam contar com o auxílio do plano espiritual trabalhador no bem, de acordo com o merecimento de cada um. Para que assim possamos sempre ter esse auxílio, ter esse socorro e contar com o amparo da espiritualidade do mais alto e da mesma forma nos coloquemos em condições de sermos auxiliados, amparados, socorridos e acolhidos pelos trabalhadores do bem. Que as bênçãos do mais alto nos alcancem onde quer que estejamos, nos abençoando e fortalecendo, que assim seja. Bom, hoje eu queria conversar aqui com vocês sobre uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, em que Jesus está conversando com os discípulos e ele diz uma frase que é muito interessante, principalmente para nós, que é: não se turve o vosso coração. Não se deixe turvar o seu coração, não fique turvo, escuro, agitado o seu coração. E aí, se a gente for fazer as reflexões, para o nosso dia a dia, para tudo que acontece a cada dia nas nossas vidas, as preocupações que nós temos, as lutas diárias que cada um de nós tem, os problemas familiares, financeiros, de saúde, os problemas que encontramos na sociedade, tudo que está relacionado à existência humana no planeta Terra, que muitas vezes nós concentramos a nossa atenção ao mundo material, ao que está acontecendo aqui, o que está acontecendo na economia do país, o que está acontecendo a nível mundial, apenas as consequências materiais. E a gente, às vezes, não se conecta com tudo que está acontecendo no mundo espiritual. E, às vezes, a nossa conexão com o mundo espiritual é justamente a partir da nossa visão materialista das coisas. Então, às vezes, nós estamos abatidos, nós estamos preocupados, nós estamos angustiados por conta de acontecimentos materiais, sem termos a real consciência de que somos seres espirituais que estamos na matéria. Então, com isso, nós trazemos todo tipo de aflição, todo tipo de angústia, de aflição, de medo para o nosso interior. Vamos interiorizando aquilo e quando a gente vai tentar acordar, nós já estamos adoecidos, nós já estamos enfraquecidos ou até já estamos no leito de morte. Algumas pessoas, inclusive, precisam de um alerta para despertar, Às vezes ter uma doença grave, que aí a pessoa ela é obrigada a parar para cuidar da sua saúde, ou às vezes uma ocorrência, um acidente de trânsito, por exemplo, em que a pessoa tem que parar, tem que ficar hospitalizada, passa por alguns perrengues para poder de repente despertar. Então, às vezes, na maioria das vezes, os nossos corações estão turvos pelos acontecimentos da nossa vida diária.
A relação com o marido, com a esposa dentro de casa, a preocupação com os filhos, a preocupação com o trabalho, as contas que vencem todo mês, aí acaba o salário e tem um monte de mês para frente ainda para a gente vencer, e aí a gente vai entrando nesse turvalinho de pagar conta, de cuidar da família, de preocupar com os filhos, dos afazeres profissionais. Quando a gente vê, passaram-se 10, 20, 30 anos, uma existência. E o nosso coração ficou turvo pelas coisas que nos prendem à matéria. Então, o nosso Mestre Jesus, conversando com seus discípulos, ele vem nos alertar isso. Ele vem nos falar exatamente isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Está no Evangelho de João, capítulo 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estarás vós comigo. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E aí o Tomé, sempre Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14. Então, Jesus está conversando com seus discípulos. Não se deixe turvar o seu coração. E eu sempre falo, para quem ainda não leu, eu recomendo que procure, leia o livro Boa Nova. Ele é de autoria do espírito Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier. E ele conta os bastidores espirituais do nascimento, vamos dizer assim, do cristianismo, das mensagens do Cristo, detalhes da convivência de Cristo com os discípulos que não estão relatadas nos evangelhos. Por trás dessa conversa de Jesus com os discípulos, não se turbe os vossos corações. O que estava por trás? Onde começou essa conversa? O que desencadeou essa conversa de Jesus com os discípulos? Só assim, vocês me seguem, vocês sabem para onde eu vou lá, vou preparar o lugar, vocês vão para onde eu estiver. E aí Tomé pergunta, mas como, mestre? A gente não sabe para onde você vai, não, você não falou, cadê o mapa? Se fosse hoje, manda a localização aí para a gente achar, Aí Jesus fala, eu vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está falando aqui para a gente, se a gente não segui-lo, se a gente não colocar em prática o que a gente aprendeu com ele, se a gente não praticar o seu evangelho, nós não vamos achar o local onde Cristo está, onde Cristo preparou para cada um de nós. Nós vamos ficar perdidos por aí. E aí, por que eu comecei a falar do livro Boa Nova? O que originou essa conversa? E aí, eu falo por mim, e quem ler o livro Boa Nova talvez tenha a mesma percepção que eu tive. Como os discípulos eram parecidos conosco. Como os discípulos eram cheios de dúvidas. Como os discípulos tinham os corações turvos pelos acontecimentos do dia a dia. Pedro, Tomé, que está aqui, que a gente conhece o Tomé, do crer, ver para crer, mas tem outras passagens de Tomé. Tomé queria que Jesus mudasse o discurso dele, porque uma prima de Herodes iria assistir à pregação de Jesus. E aí Jesus fala para Tomé, seja o seu sim, sim, não, não. Os demais discípulos que também conviveram, Tiago, cheio de dúvidas, triste pelo desencarne da mãe, pelo julgamento e a cobrança dos irmãos e do pai, que eram pescadores, que queriam que ele ajudasse na pesca. As dúvidas que os discípulos tinham estavam com Jesus, e eram cheios de dúvidas, cheios de insegurança, tinham seus corações turvos por conta das coisas mundanas. Judas queria causar a revolução, queria expulsar os romanos de Jerusalém, da Judéia, queria que eles voltassem para Roma e devolvesse aquela região para os hebreus, para os judeus.
Tanto é que ele entrega Jesus, né, para o Sinédrio, mas não era com a intenção de matar Jesus, era com a intenção de causar uma revolta popular, todo mundo se revoltar contra Roma e expulsar os romanos das redondezas de Jerusalém. Era essa a intenção de Judas. O coração estava turvo pelas coisas da terra. Não observou, no caso Judas especificamente, os ensinos do Cristo. Outros discípulos também passaram por dificuldades. Pedro negou Cristo 3 vezes. Os discípulos se esconderam quando da prisão do Cristo. Então eles também se turvaram, o coração deles ficou turvo por conta das coisas da terra. Como nós também ficamos. Como nós também queremos causar uma revolução e às vezes adotamos posturas, às vezes nós não vamos para a rua fazer manifestações, mas nos posicionamos de uma tal forma nas redes sociais que acabamos causando ou tentando causar revoluções e nos deixamos perder pelas minúcias das redes sociais, nos deixamos turvar pelos acontecimentos, pelos costumes atuais da sociedade, o consumismo desenfreado, a questão de padrões de consumo que estão cada vez mais frequentes. Tudo isso sempre existiu, cada tempo ao seu modo. Na época dos discípulos, tinham também os modismos, tinham os costumes judaicos que eram muito rígidos, e Jesus veio rompendo cada um. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Vai e não peques mais, a sua fé te curou. Chamou Deus de Pai, quando os judeus tinham um tratamento distante com Deus, somente os sacerdotes podiam se dirigir a Deus. Aí Jesus vem e ensina todo mundo a rezar. Pai Nosso nos coloca em condições de iguais, de irmãos perante Deus. Não tem privilegiado perante Deus. Tem cada um de nós segundo as nossas obras, como Cristo ensinou. Então, a cada tempo nós tivemos aquilo que turvou o nosso coração. Na época das cruzadas, na época da Inquisição, na época da escravatura. E agora, na época moderna, da velocidade da informação, de falsos profetas que aparecem a todo momento pregando informações totalmente erradas, desviando as pessoas do caminho. Recentemente aí teve uma seita que pregava o jejum, morreram mais de 80 pessoas, já dados atualizados, de pessoas que seguiram essa seita. E Jesus está falando para a gente, não deixe turvar o seu coração. Vinde a mim, que sou o caminho, a verdade e a vida. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando assim, ó, me dá o seu problema, eu quero carregar, toma aqui o meu, observa a lei, ama a Deus, ao próximo, a si mesmo, e eu carrego o seu peso, e a gente não faz isso. Então o que Jesus está falando para a gente nesse Evangelho de João é isso, não deixe turvar, como prefiro, as duas formas são corretas de falar, o seu coração. Não se vislumbre pelo aquilo que você está conquistando materialmente. Não se vislumbre nem se perca pelo aquilo que você está deixando de ter, de ganhar materialmente. Cuide do seu espírito. É isso que Jesus está falando para a gente. É isso que Jesus está nos orientando. Jesus, ele, pelos seus atos, ele foi semeando com seus exemplos a sua moral, a sua filosofia, o seu amor. E a gente ainda não conseguiu colocar isso em prática. Tanto é assim, quando Jesus vai fazer a oração no monte e ele chama os discípulos para acompanhá-lo e ele pede, vigiem enquanto eu vou fazer as minhas orações. E os discípulos dormem, invigilantes. Jesus faz a oração, volta, encontra os discípulos dormindo, os acorda novamente, fala, vigiem, que eu vou orar.
e os discípulos dormem novamente. Né? Jesus quis mostrar para a gente que a gente às vezes dorme onde nós deveríamos vigiar. Nós deveríamos estar vigilantes com relação ao nosso desenvolvimento espiritual, a observação das leis de Deus, a vivência dos exemplos do Cristo, mas a gente prefere dormir no comodismo, nos bens materiais que conquistamos, naquilo que justificamos para a nossa falta de humanidade, de empatia e de amor ao próximo. Né? Se a gente pegar e comparar, como eu falei, né, como eu me identifiquei lendo esse livro Boa Nova, com as mazelas dos discípulos. Né? Eram pessoas como nós, que foram chamadas pelo Cristo para ajudar a edificar, né, o seu pensamento, para multiplicar o seu conhecimento para as pessoas da época, né? O que acabou ganhando o mundo e se tornou o cristianismo que nós temos hoje, né? Com seus erros, com seus acertos, com seus desvios, com suas correções de rota, até que a gente chegue hoje e tenha cada um na sua religião, como nos ensina o livro dos Espíritos, né? Religião boa é que torna o ser humano melhor. Se a pessoa está melhor no Espiritismo, o Espiritismo é a melhor religião para ela. Se a pessoa se encontrou no catolicismo, é o catolicismo que está fazendo bem para ela e assim por diante. Né? Então, os discípulos estavam lá vivendo com Jesus, absorvendo direto da fonte, tendo os ensinamentos, as energias, o amor do Cristo como exemplo a todo dia. E não foi fácil eles vencerem as suas mazelas, as suas dificuldades, a sua pequenez. Alguns compreenderam mais rápido, como Zaqueu, que viu Jesus de cima da árvore, recebeu Jesus em sua casa e falou assim, olha, Zaqueu era um cobrador de impostos, mestre, se eu prejudiquei alguém, eu retribuirei em quádruplo, e todos os meus bens venderei metade, dividirei com quem mais precisa. Jesus disse, né, hoje a salvação chegou a esse lar. Outros precisaram mais tempo, convivendo mais com Jesus, aprendendo mais, ouvindo mais de Jesus, absorvendo a energia de Jesus por mais tempo, para conseguir despertar e ver a grandiosidade dos ensinamentos do Cristo e depois sair multiplicando. Então, isso pode acontecer conosco. A gente é capaz de atender, de receber os ensinamentos do Cristo, a gente é capaz de absorver aquilo que a gente tem aprendido dele através da doutrina espírita. Para mim, né, no meu caso específico, é uma forma que eu me identifiquei e que consegui aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo em si, através da doutrina espírita, e dessa forma a gente pode então ser os novos discípulos. Sabe? Os discípulos continuaram com seus defeitos. Pedro continuou explosivo, mas aprendeu a se domar. Tanto é que ele conseguiu conduzir os demais discípulos de Cristo, né, na condução do trabalho, na casa do caminho, como eles começaram a se reunir, escondidos, né, mas Pedro conseguiu organizar, conquistou a temperança com o tempo, colocou os ensinamentos do Cristo em prática. Os demais discípulos, Tomé passou a crer. Ah, mas ele viu, mas ele passou a crer. Tem gente que vê e mesmo assim não crê. Vai dizer que a gente não tem vários exemplos disso. Então, o que a gente precisa aprender com esse ensinamento do Cristo, não se turbe os vossos corações. Eu vou preparar o caminho. Eu estarei na casa do meu Pai, preparando o local para vocês. Vocês sabem onde me encontrar. Será que a gente sabe? Ou a gente é como Tomé, né? Não, eu não sei. Como eu falei mais cedo, né? Jesus, manda a localização aqui para a gente colocar no GPS para te encontrar. A localização em tempo real aqui para a gente ver onde você está. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ver ao Pai senão por mim. Aí você pega Jesus falando, vós sois deuses, deixar brilhar a vossa luz.
a cada um segundo as suas obras. Então o caminho está dado. E por que a gente não segue? Porque é mais fácil, né? Falar assim, eu vou pagar, eu vou terceirizar a minha salvação. Tal pessoa vai rezar por mim, tal pessoa vai fazer o meu trabalho por mim. E a doutrina espírita vem falar que você pode ter o seu caminho iluminado, mas a caminhada somos nós que temos que fazer, cada um a nossa. A gente consegue ver de repente desfiladeiros, a gente consegue ver pedras, a gente consegue ver onde o caminho está mais reto, a gente pode ver o caminho, mas os obstáculos têm que ser vencidos por nós e a caminhada percorrida pelos nossos próprios pés. Ninguém pode viver a minha vida por mim. Ninguém é responsável por aquilo que eu faço, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu executo, a não ser mim mesmo. A não ser eu mesmo, perdão. Ninguém pode fazer o que eu preciso fazer, senão eu mesmo. Ninguém pode fazer a caminhada, a evolução espiritual que eu tenho que fazer se eu não estiver disposto a fazer. Posso ter ajuda, lógico. Um conselho, uma orientação, alguém pegando na minha mão e me ajudando a caminhar, tudo bem. Mas eu tenho que caminhar. Eu tenho que desenvolver aquilo que é importantíssimo para o nosso desenvolvimento espiritual, que Jesus nos alerta. A nossa responsabilidade por aquilo que a gente faz. Porque o que a gente faz, a gente colhe. O que a gente planta, a gente colhe. Aqui se faz, aqui se paga, não é assim? Se a gente faz coisas boas, vamos receber coisas boas. Se nós vibramos no bem, vamos nos conectar com energias boas. Se nós fazemos o mal, receberemos o mal. Se nos conectamos com energias desequilibradas, vamos ficar desequilibrados e atrair espíritos desequilibrados. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O que eu construí ao longo da minha existência até agora é aquilo que eu sou, com erros e com acertos. A minha vida não é só erro. A minha jornada evolutiva espiritual não é só erro. Por mais que a gente tenha pequenos acertos, nós temos virtudes. Nós temos talentos. Lembra da parábola dos talentos de Jesus? É só a gente seguir o caminho, a verdade e a vida, não nos deixar turvar o coração pelas coisas da terra. Buscai primeiro as coisas de Deus e tudo o mais vos será dado de acréscimo. E por que a gente não segue esse caminho? Por que a gente não busca essa trilha? É um contrassenso, né? E a gente vai se turvando, vai se perdendo, vai escurecendo, vai deixando o nosso coração pesado, deixando o nosso coração turvo de tudo aquilo que a gente podia estar fazendo de bem. Vamos começar a praticar o bem, olhar a nós mesmos com um olhar mais caridoso, olhar ao próximo com um olhar indulgente, buscar a Deus nos seus exemplos trazidos por Cristo, buscar viver aquilo que a gente tem aprendido, ou com a doutrina espírita, ou na Igreja Católica, ou nas igrejas evangélicas, onde quer que frequentemos, que estejamos, sejamos a diferença no bem onde a vida nos colocar, como nos diz a nossa mentora Maria Amélia. Vamos colocar isso em prática, vivenciar tudo aquilo que temos aprendido. É o caminho que vai nos levar ao local que Jesus preparou para cada um de nós. Não vamos nos desviar do caminho, gente, porque uma caminhada tranquila, seguindo os passos de Jesus, o caminho que já foi aberto, a trilha que já foi passada, é muito mais fácil do que ter que desbravar um caminho novo, né? E não vamos nos deixar levar pelas preocupações do dia a dia, né? Você já teve aquela experiência que às vezes você está com um problema no trabalho, está pensando, não consegue resolver. Aí você resolve levantar, tomar uma água, tomar um café, e aí parece que do nada a solução aparece na sua mente. Você mudou energia. Então, não é a sua preocupação, não é o seu estresse, não é a sua angústia que vai resolver um problema. Respire. Talvez você ache uma solução com o coração sereno e a mente mais calma, capaz de receber a intuição dos bons espíritos,
você acha uma solução muito mais fácil e tranquila para ser feita do que se você fica apenas preocupado com o seu coração turvo por conta das suas preocupações e angústias. Né? Basta que a gente siga os caminhos do Cristo. Tá bom? Muito obrigado, né? Eu ia falar boa noite, mas eu não sei o horário que você está assistindo, né, esse nosso vídeo. Então, muito obrigado por você se conectar conosco. Reflita sobre isso. Não se turve o seu coração. Procure formas de aliviar o seu coração, fazendo uma prece, meditando, fazendo boas leituras, para que você possa, assim, buscar o caminho deixado por Jesus, né? Praticar uma caridade, fazer algum bem ao próximo, nem que seja um familiar mais próximo de você, para que você possa mudar a sua energia, né? Buscai primeiro as coisas do céu e todo o restante vos será dado de acréscimo. Né? Que as bênçãos de Deus possam chegar até você e que você esteja com seu coração leve, harmonizado, para captar essas vibrações e energias vindas do mais alto. Que as bênçãos de Deus os acompanhem hoje e sempre e permaneça com todos nós, que assim seja.